Eu vi que a Gabi está ali. E ela poderia louvar no hino no final dessa ministração em nome de Jesus. Fique à vontade para você escolher o hino e trazer para que possamos juntos adorar a Deus. Em nome de Jesus. Filipenses, no seu capítulo 1, versículo 20, traz uma mensagem interessante. Mas antes dela eu quero te fazer uma pergunta. Nós iniciamos esse culto dizendo que as nossas mãos é para adorar a Deus, os nossos pés é para servir a Deus, aqui na terra. Aleluia. Nós iniciamos esse culto pedindo para que o Senhor pudesse colocar as marcas dele em nós. Que a marca do Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida. E que nós possamos não só ter a marca de Deus, mas como também valorizarmos ela. Não foi isso, Felipe? A sua pregação? O que é que nós estamos fazendo com a presença de Deus? Se a presença de Deus está em nós, mas não estamos importando, não vai resolver nada. Não vamos chegar a lugar nenhum. Mas se valorizarmos mesmo a presença de Deus, aí há prosperidade, aí há alegria. Que o Senhor possa operar grande e poderosamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Esta mensagem marcou a vida de muitos, e a pastora está falando dela lá em Minas. Louvado seja Deus. Que Deus possa continuar abençoando a todos nós em nome de Jesus. E a pergunta que eu te faço é: o que você fez hoje? Eu vou estender um pouco mais. O que você fez no decorrer da semana que fez com que Cristo pudesse ser engrandecido na sua vida? Porque nós vamos ouvir aqui um apóstolo de Cristo, o 13º apóstolo, chamado Paulo. Trazendo uma mensagem de impacto para a vida dele mesmo e para a vida de todos nós que estaremos lendo esta mensagem a partir de agora. E eu quero dizer para você uma coisa: que você tem uma dívida. Não é uma dívida, eu preciso pagar, não. É uma dívida de gratidão a Deus pelo que Ele te fez. Por que uma dívida de gratidão? Porque se você fosse o homem mais rico da terra, se você fosse dono de tudo na terra e na galáxia, você não teria a capacidade de pagar a sua salvação. É por isso que Ele nos concedeu gratuitamente. Então nós temos uma dívida de gratidão a Deus por isso. Gratidão a Jesus por isso. Então que nós possamos, louvado seja Deus, entender o que é que Ele quer da minha vida, o que é que Ele quer da sua vida, qual é o propósito dEle nas nossas vidas e como é que nós devemos viver aqui nesta terra. Eu estava hoje lá em Suzano com alguns jovens, louvado seja Deus. E eu falei: nossa, eu gosto desse lugar. E gosto. Imaginei por um momento, eu poderia passar mais tempo aqui, mas logo foi embora esse sentimento. Eu falei: importa que eu adore meu Deus, que nada venha roubar esse sentimento de gratidão que nós precisamos ter por Jesus. Eu não sei o que Jesus fez por você, além de conceder a salvação na cruz do Calvário. Agora, por mim, se eu fosse a numerar todas as coisas que Ele fez, eu passaria dias e dias. Eu vim dizendo há algum tempo que na minha memória existem 2 livros grandes de todas as coisas que Jesus fez na minha vida, somente a partir de quando nós iniciamos esse ministério, louvado seja Deus. E eu fico impressionado porque nenhuma delas sai da mente. Desde que eu me converti a Jesus, isso não tem como sair, porque eu já contei umas 10 vezes, talvez mais.
Mas para mim foi impactante demais. Um menino bobo, sem instrução nenhuma, analfabeto segundo a sociedade. Mas quando eu busquei o Senhor, Ele mudou a minha vida de uma forma muito grande. De não ter nada, uma passagem para ir embora para Minas, hoje R$200. No mesmo dia, um sentimento de morte tão grande, que não havia nada e nem ninguém que pudesse tirar esse sentimento da minha vida. Eu já tinha decidido, hoje será o meu último dia. E até hoje eu tenho uma dúvida, porque eu lembro que eu chorei tanto e descia tantas lágrimas dos meus olhos, que a minha roupa inteira ficou molhada. E eu me pergunto por algumas vezes, de onde vem tanta água? Como é produzido tudo isso desta forma? E eu louvo a Deus, porque no meio da rua, quando eu ajoelhei e pedi, Senhor, me ajuda, tudo aquilo foi tirado imediatamente. Então Deus me direcionou aqui do lado da delegacia, e de lá, meia hora depois, eu saí com uma motocicleta zero, com 57 km rodados. E no dia seguinte, eu arrumei o melhor trabalho da minha vida. Quando eu cheguei, a minha irmã disse, olha, tem aqui. Ligaram e pediram que você fosse fazer uma entrevista de emprego na Rua Vitória Primon, 220, segundo andar. Não deixaram eu preencher a ficha. E eu temo que eu não conseguiria preencher. E foi o melhor trabalho da minha vida. Eu não sei se eu traduzi isso para o dia de hoje, quanto seria, mas certamente seria mais de R$50 mil por mês que eu ganhei naquele lugar. Eu trabalhei só 7 meses. 7 meses. E aí depois a empresa terceirizou e eu fui trabalhar na Vivo, que na época era Telesp celular. Mas foi um emprego também excelente, louvado seja Deus. Situações como essa não nos deixem esquecer da bondade de Deus. Ai, coincidência impossível! Como pode ser coincidência uma coisa assim? E como eu já disse, se eu fosse a numerar, eu passaria aqui dias falando sobre a questão. Mas vamos sobre a palavra de Deus. Isso eu estou dizendo porque na minha mente existe um sentimento de gratidão a Deus, que Ele é eterno. E como eu já disse, o que Jesus me disse há uns 15 dias atrás, louvado seja o Senhor, não se preocupe, porque eu vou prover o que você precisa para fazer a obra. E a segunda coisa que Ele me disse é um particular entre eu e Ele, mas foi grandiosa e poderosa. Mas me disse também, tem você por valor muito maior o vitupério da cruz de Cristo do que as riquezas e as delícias do Egito. Nada nesse mundo se compara à cruz de Cristo. E quando eu me pego olhando para alguma coisa talvez indevida, ou para algum bem que eu falo, poderia alcançar, até mesmo para a própria igreja, eu lembro da cruz de Cristo. Então eu me conscientizo de que eu tenho tudo. E todas as coisas que vierem sobre a minha vida vai ser apenas como gorjeta do que Cristo já me deu. Salvação. Diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja no decorrer de toda a minha vida ou na hora da minha morte. Eu vou ler de novo para a gente entender melhor. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo,
seja pela minha vida, ou seja, pela minha morte. Será que nós podemos entender o tamanho do sentimento de gratidão para que alguém possa escrever isso? Há um exemplo de vida de vitória. Há um exemplo de vida a como nós devemos valorizar muito mesmo a presença de Deus sobre as nossas vidas. E olha que naquele tempo, na casa de Obed-edom, onde a arca passou, ou em Jerusalém, quando Davi levou ela para lá, louvado seja Deus. Era diferente da presença de Deus nos dias de hoje. Lá existia uma arca, dentro dela os utensílios que representavam essa presença de Deus. Agora hoje, depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, o Espírito de Deus está em nós. Esta é a marca que o Senhor colocou em mim. Esta é a marca que o Senhor colocou em você. E se eu valorizar, e se você valorizar esta marca, certamente seremos as mãos de Jesus aqui na terra. E para que servem as mãos de Jesus aqui na terra? Se não para levar o conforto àquele que está em uma situação triste, difícil. Se não para estender as mãos para aquele que está caído, para que ele se coloque de pé, para dar um abraço carinhoso, para que aquele que recebeu esse abraço sinta que é o abraço de Jesus. Apressemos os nossos pés em fazer a obra do Senhor. Porque Paulo, quando ele vai dizer, segundo a minha intensa expectação, ele vai dizer, eu tenho certeza que lá na cruz do Calvário concluiu-se um plano perfeito. E é nessa certeza que eu vou fazer a obra. E é nessa certeza que eu vou falar de Jesus. E é nessa certeza que eu vou querer com que Ele seja engrandecido em tudo na minha vida. Louvado seja Deus. No decorrer de toda ela, sobre todas as coisas que eu venho a fazer, e até mesmo na minha morte. Romanos, louvado seja Deus. Romanos, no seu capítulo 8, no seu versículo 12 em diante, nós também ouvimos no culto passado, lá em 1 Pedro capítulo 2, como é que nós vamos alcançar isso? Nós só precisamos ouvir a palavra de Deus e seguir na simplicidade, valorizando a presença do Senhor, para que nós alcancemos essa poderosa graça. E deixando, pois, todo engano, toda malícia, todo fingimento, todas as murmurações. Não é isso? E sigamos a Cristo, desejando, vai dizer o versículo 2, desejando efetuosamente como meninos novamente nascidos o leite, para que por ele possamos crescer. Aleluia. Crescer e viver as promessas do Senhor. Diz assim o versículo 12, aleluia. Olha o que ele vai dizer, como é que nós podemos ter a marca de Jesus sobre as nossas vidas e possamos, em nome de Jesus, viver o Evangelho poderoso nesta terra. Versículo 12 vai dizer assim, de maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne para vivermos segundo a carne. Ele está dizendo aqui, vocês têm uma dívida, mas não é com seus desejos, com a sua concupiscência da carne, que significa os desejos descontrolados da nossa carne. Essa dívida que nós temos não é com os nossos próprios desejos. Eles, nós precisamos deixar de lado. Porque se nós vivemos segundo a nossa vontade, ou a nossa vontade carnal, nós vamos morrer. Nós não alcançaremos aquilo que Ele nos concedeu, que não tínhamos a capacidade de comprar.
Diz o versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É muito interessante porque muitas vezes nós colocamos um peso muito grande em servir a Deus. Muitas vezes nós colocamos um peso muito grande em viver o Evangelho de Jesus. Muitas vezes nós colocamos um peso muito grande em valorizar a presença de Deus. Difícil era no tempo de Davi, isso era. Difícil era lá no tempo de José, isso era. Mas será que nós temos a capacidade de entender esse versículo 13? Por quê? Olha o que ele vai dizer na parte B. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne ou do corpo, então vivereis. Eu não tenho que ficar preocupado muitas vezes, o que é que eu preciso fazer, como é que eu tenho que fazer, de que forma eu tenho que fazer. Por quê? Olha o que Paulo vai escrever também lá na sua carta aos Romanos, um versículo antes desse, no capítulo 7, no versículo 19. Ele vai dizer: o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Mas ele vai estar falando dele sem Jesus, com o conhecimento total da lei de Deus. Ele sabia o que era bom, ele entendia que Deus não queria que ele fizesse o que não era bom, mas ele vai dizer que ele não conseguia fazer o bem. Por quê? Porque o Espírito de Deus não estava nele. Mas quando ele receber, ele vai dar, no final do versículo do capítulo 7, é como se ele desse um grito de socorro. Agora, pois, quem poderá me livrar desse corpo de morte? E ele faz um agradecimento. Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Então ele entra no capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Nós devíamos nos preocupar, sabe com o quê? De buscar a presença de Deus. Porque esse versículo 13 vai dizer que é pela presença de Deus que nós vamos ser transformados. Não é pela nossa intelectualidade, não é. Não é pela nossa beleza exterior, não é. Não é pelo nosso amigo que está falando bem de nós, não é. É pela presença de Deus que nós vamos ser transformados de dentro para fora. Aleluia. Então se preocupe em adorar a Deus. Se preocupe em buscar o Senhor. Se preocupe em a cada dia, olha, que alguma coisa que está atrapalhando a minha vida. O que é essa coisa? As murmurações? Talvez o que mais prova o crente hoje, o que mais impede o crente hoje em tomar posse das bênçãos de Deus são as murmurações. Nós reclamamos muito por tudo. Dentro tudo nós temos Jesus, que na cruz do Calvário morreu por nós, e lá ele venceu por nós. Isso significa que nós temos tudo. Aleluia. Não devemos reclamar por nada. A pastora Shirley sai de lá amanhã, chega na terça, mas eu vou lembrar uma frase dela que eu creio que muitos conhecem. Na vida do cristão, ou é provação ou é lição. Se é provação, é Deus te provando para te colocar em um lugar alto. Agora, se você está tendo uma lição porque você cometeu algo indevido, ou é o contrário? Se você cometeu algo indevido e está passando pela prova, é porque Deus te ama e não quer que você continue naquela situação que não agrada a Deus. Deus é perfeito, é grandioso, é maravilhoso. Mas nós precisamos entender que essa transformação é necessária na nossa vida. É necessária na nossa vida. E na grande maioria das vezes não depende exclusivamente de nós. É claro que temos aí uma parcela de nos entregar a Deus, para que Deus possa fazer a obra em nossa vida. Ele é o oleiro, Ele que vai transformar a nossa vida dia após dia. Louvado seja Deus. Estudar a palavra é maravilhoso, glorioso e grandioso, principalmente para aqueles que vão viver o Evangelho, que vão pregar a palavra de Deus, que vão aconselhar segundo a palavra do Senhor. Aleluia. Mas essa transformação, como nós estamos vendo aqui,
No versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vocês vão viver. Aleluia. E diz o versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Aleluia. O Espírito do Senhor quer levar com que eu, com que você valorize a presença de Deus, adore ao Senhor em espírito e em verdade, e viva o sobrenatural de Deus aqui na terra. Aleluia. Sendo um grande pregador, sim. Sendo um grande músico, sim. Mas sendo um grande empresário também. Sendo uma boa dona de casa também. Sendo uma pessoa simples, mas que expressa a alegria de viver em Cristo também. Aleluia. A vida aqui na terra é tão simples e tão rápida, que por mais que vivam 100 anos, a Bíblia vai dizer que ela é como um vaporzinho de fumaça. Aquele que sai da panela segue até uma certa altura e desaparece. Esse é o tempo da nossa vida aqui na terra. Então por que não aproveitar esse tempo para valorizar a Cristo, para honrar a Jesus, para deixar com que Ele possa, através da nossa vida, de um sorriso, de uma palavra, de uma mensagem pelas redes sociais, que Deus possa, em nome de Jesus, ser glorificado sobre os seus filhos. Porque infelizmente esse versículo 14 ele é poderoso. São guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Mas tem muita gente fazendo a obra do Senhor por interesses, que não são filhos de Deus, mas estão fazendo a obra porque muitas vezes, e olha que eu me coloco nesse grupo, nos acovardamos e não fazemos aquilo que é necessário fazer dentro do Evangelho de Jesus. Não perca a oportunidade. Fale do amor de Deus, viva os propósitos do Senhor. O versículo 15 diz assim. Esse versículo 15, eu sei que vai confrontar muita gente, pois me confrontou, louvado seja Deus. Nós temos muito medo. Nós temos medo de tudo muitas vezes. Aí eu não vou entrar naquela comunidade porque pode ser que me confundam e me prejudiquem. Eu não vou entrar naquela comunidade porque lá é perigoso. Eu lembro certa vez que tinha alguém pregando aqui e apareceu uma barata pela parede e a pessoa parou a pregação. Eu falei, meu Deus, porque se desesperou com medo daquele bichinho. São medos que nós precisamos arrancar da nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. A Ana era uma menina dessas. Eu não sei como ela está hoje. Ana Maria, minha filha, eu tinha muito medo mesmo, ao ponto de não dormir de noite se visse uma barata em casa. Agora eu creio que hoje mudou. Por que eu creio que hoje mudou? Ontem eu achei um lagarto daqueles, tem um bem grandão lá em Mogi. Achei dois, um grandão e um menor. E ela pegou um filhote, fez um vídeo com ele. Eu falei, meu Deus, está arrancando todo mundo. Nós precisamos compreender muitas coisas. A grande maioria do ser humano morre pelo medo. Às vezes nós estamos andando numa rodovia, de repente acontece alguma coisa, a gente trava, pisa no freio, trava no volante e não consegue fazer nada. E o carro vai e desce a ribanceira. O medo fez isso. Porque se você tivesse consciência, você simplesmente ia desviar e ir embora. A grande maioria dos acidentes acontecem por isso. Há um desespero lá em Suzano, da minha irmã, com medo de cobras. Eu disse para ela, tem cobras que vai fazer o papel de te proteger. Ela come aquelas que são venenosas. E se por um acaso você vê uma andando no seu terreno, deixa ela aí. Mas a nossa consciência não consegue entender isso. Então vamos à leitura. Versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez andares com medo.
ou com temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, o meu paizinho. Eu fico imaginando a vida dos discípulos de Cristo, pregando a palavra de Deus em cidades, em países, a qual se pregasse morriam. Eu fico tentando entender hoje como é pregar a palavra de Deus lá no Irã. Eu fico tentando entender como é pregar a palavra de Deus hoje em alguns países onde se é proibido pregar. E como é que esse povo tem pregado? Mas se eu entender esse versículo, eu vou compreender. Aleluia! Estão pregando porque estão cheios da vontade do Senhor. Estão pregando porque estão cheios do Espírito de Deus. Estão pregando porque o Espírito de Deus já tirou todo medo. Aleluia! E para eles importa só uma coisa. O que é? Que Cristo seja engrandecido no decorrer de toda a sua vida e até mesmo na hora da sua morte. Nós precisamos entender isso. Entendendo isso, certamente nós vamos viver o Evangelho poderoso de Jesus aqui na terra. Não estou falando para você enfrentar situações que Deus não quer que você enfrente, mas eu estou dizendo a você que se Deus te colocou em uma situação, siga em frente sem medo. Não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Não tenha medo de louvar ao Senhor. Não tenha medo de dar um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Não tenha medo. Eu ia abrir uma oportunidade hoje nesse culto para que alguém pudesse subir aqui e pudesse cantar o hino e pudesse falar do amor de Deus. Nós temos esse hábito, louvado seja Deus, para que ninguém possa dizer: eu nunca tive uma oportunidade ou algo parecido. Nós queremos que você cresça. A obra é grande e poucos ainda são os ceifeiros. Mas eu creio em nome de Jesus que nós estamos nos preparando para viver essa gloriosa graça do Senhor. O versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O que significa isso? Eu preciso criar esse laço íntimo com Deus, para que eu possa ter a certeza da minha salvação. É o Espírito de Deus que está em mim, que vai me mostrar que eu não devo ter medo de nada, aleluia, que a minha vida está escondida nas mãos de Deus em Cristo, e de lá homem nenhum pode tirar, que eu devo viver o Evangelho de Jesus aqui na terra com alegria e com ousadia, aleluia. Eu jamais imaginei que eu estivesse um dia pregando a palavra de Deus. Hoje eu me imagino diferente. Eu não me imagino não pregando a palavra de Deus. Eu não me imagino não pregando a palavra de Deus. Somente talvez se estiver morto. Mas eu creio em nome de Jesus que o Espírito do Senhor, ele tem o poder, a presença de Deus, ela tem um poder tão grande de convencer o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E tendo eu e tendo você a certeza absoluta, sem duvidar no teu coração, que você é filho de Deus, que Jesus na cruz do Calvário já venceu por você, de que a tua vida está segura nas mãos de Cristo, e de lá ninguém pode tirar. Estou dizendo a tua vida eterna, eu não estou dizendo a tua vida natural, porque a Bíblia vai dizer que nós não devemos temer o homem, que pode matar o nosso corpo e depois não pode fazer absolutamente mais nada. Mas nós devemos temer a Deus. Esse sim, depois de matar nosso corpo, pode lançar a nossa alma no inferno. Mas temendo a Deus e buscando o Senhor e adorando ao Senhor e servindo ao Senhor com alegria, louvado seja Deus, alcançaremos vitórias todos os dias. Ainda que é uma vitória que aos olhos de muitos pode ser uma derrota. Quem diria que Felipe teve uma derrota ou uma vitória? Aos olhos humanos, ele teve uma grande derrota. Ele foi apedrejado em praça pública. Que derrota terrível! Mas se nós analisarmos o que foi escrito sobre ele, nós vamos dizer: que vitória linda, que vitória maravilhosa, porque ele vai dizer: antes de ser apedrejado, eu estou vendo os céus abertos, eu estou vendo Jesus sentado à destra de Deus, eu estou vendo os anjos do Senhor subindo e descendo, louvado seja Deus. Então por isso ele vai ter aquela consciência de dizer a Deus: Pai, perdoa esse povo, não impute a eles esse mal que eles estão fazendo contra mim, perdoa a eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, louvado seja Deus.
Bora ser feliz na presença do Senhor. Para finalizar, versículo 17 diz assim: se somos filhos, logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Louvado seja Deus. O problema maior é que na nossa vida nós olhamos a situação de fora e não queremos padecer por amor de Cristo. Nós só queremos tomar posse de vitórias. Nós só queremos tomar posse de vitórias. Nós só queremos palavras boas. Nós só queremos aplausos. E na vida evangélica, na vida de Cristo em nós, talvez vai haver situações que são adversas. E por isso nós precisamos compreender isso em nome de Jesus. Porque muitas vezes a palavra doce, ela está tentando te conduzir por um caminho que aparece bom, como vai dizer também a palavra de Deus, mas no final são caminhos de morte. Caminho bom é o caminho de Jesus, vitória é em Jesus. Nós não devemos descer. A vitória por nós já foi garantida, já foi conquistada. Jesus é o único caminho que conduz o quê? A salvação. Aleluia. Mas nós precisamos estar nele. É como se eu pegasse um ônibus e fosse daqui para o centro da cidade. Eu vou chegar, porque eu estou nele. Agora, se eu descer no meio do caminho, infelizmente eu não vou chegar. Da mesma forma, é a salvação em Jesus Cristo. Você está em Jesus, a salvação está garantida. Você vai chegar no céu. Aleluia. E lá você vai habitar eternamente. Exceto se você abandonar a Jesus. Você escolher outro caminho. Como já disse, que muitas vezes parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Eu vou também falar do versículo 18, para finalizar em nome de Jesus. E depois eu quero fazer uma oração, que está lá em Efésios, como já disse para vocês. O versículo 18, ele vai dizer: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem comparar com a glória que em nós será revelada. Eu tenho certeza que as aflições que nós passamos no decorrer do nosso dia a dia, nesse tempo presente, não pode de forma nenhuma serem comparadas com a glória que em nós será revelada. Aleluia! Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos apertar o calo do nosso sapato. Está confortável aqui em casa? Está legal, bom, mas eu quero ir para a igreja adorar o meu Deus, porque hoje é dia de culto. Está tranquilo aqui, eu estou com os meus amigos, mas eu preciso ir embora, porque eu preciso me arrumar, porque eu preciso adorar o meu Deus hoje. Aleluia! Tem essa consciência no teu coração. Tem essa consciência no teu coração, porque vai dizer: se nós padecemos por amor de Jesus, com Jesus nós seremos glorificados. Ele veio à terra sem necessidade, porque ele era Deus. E ele desceu na terra vestido como eu, como você, como um ser humano como eu, como você, e padeceu sentindo as nossas dores, para que pudesse ir na cruz do Calvário e vencer por nós. Ele era Deus, não precisava vir até aqui, mas ele veio por quê? Ele veio por mim, veio por você. Seja grato, seja eu grato por Jesus, porque ele venceu por nós. Eu tenho certeza que se nós levantarmos, esse grupo que está aqui, se levantar para viver o Evangelho de Jesus, para falar do amor de Deus todos os dias, no nosso trabalho, nas redes sociais, na nossa casa, nós vamos viver um Evangelho poderoso nessa terra. Eu creio que o Senhor vai levantar esse ministério. Falei hoje muito com ele, que ele estava comigo lá em Mogi, acerca de como é que foi criado esse ministério chamado Adoradores de Deus. Como é o estatuto dele, como é o RI dele, como são as regras internas dele. E eu quero, em nome de Jesus, pedir até autorização para o nosso professor Bem-vindo, para que em uma sexta-feira eu possa estar aqui, juntamente com os obreiros, para que nós possamos, em nome de Jesus, detalhar alguns pontos do que é essa igreja chamada Adoradores de Deus, para que nós possamos viver poderosamente o Evangelho de Jesus aqui na terra. Aleluia! Paulo, como já disse, lá em Efésios, seu capítulo
3, no seu versículo 14, ele faz uma oração pela igreja do Senhor. Ele faz uma oração. E eu quero, juntamente com vocês, em nome de Jesus, fazer também essa oração. Eu vou estar lendo ela e depois eu quero orar, juntamente com vocês, em nome de Jesus. Muitas vezes nós subestimamos o poder de uma oração. Muitas vezes nós subestimamos o poder que nós temos de pedir a Deus algo. Louvado seja o Senhor. Eu estava falando para a minha filha, eu falei, filha, eu estou preocupado porque nós estamos aí com um projeto de fazer na nossa festividade de outubro um culto aqui e finalizar esse culto lá em Suzano. Mas a estrada estava ruim para subir lá. Até na próxima, no evento que a gente fez no ano passado, eu falei para algumas pessoas, olha, vai ter que subir a pé. Alguns Uber chegavam na ponta da estrada e falavam, não, eu não vou subir porque tem buraco. E eu falei para ela, eu estou preocupada, porque a estrada está ruim. Mas eu louvo a Deus porque eles começaram uma reforma lá. Se não asfaltarem, vai ficar bem próximo de um bom asfalto, louvado seja Deus. Então a facilidade vai ser muito grande para chegar lá. Pedi ela até para filmar quando a gente estava vindo hoje, louvado seja Deus. Está um tapete. Não se preocupe, qualquer Uber chega lá. Até mesmo se for um carro pataco velho como o meu. Louvado seja Deus. Essa oração, Paulo vai fazer ela por quê? Porque ele quer que ele quer que você também viva como ele. Escreveu aos Filipenses. Olha, eu quero que Jesus seja engrandecido na minha vida. Que a ardente aspiração do meu ser, do meu querer, que Cristo seja engrandecido em tudo que eu possa fazer na minha vida. Em toda a minha vida. E também na minha morte. Eu quero pedir a Gabi, vem Gabi, em nome de Jesus. Deixe o seu meio preparado. Eu vou estar fazendo essa oração logo após. Ela vai estar louvando a Deus, juntamente conosco, em nome de Jesus. Diz assim a oração de Paulo, antes que façamos a nossa, porque eu quero que essa oração seja modelo da oração que nós vamos fazer hoje aqui. Eu quero que a oração de Paulo seja o modelo da oração que nós vamos fazer aqui, porque essa oração, ela é direcionada à minha vida e à sua vida, a obra de Deus na minha vida e a obra de Deus na sua vida. Diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, eu, Paulo, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aleluia. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraigados e fundamentados em amor, podemos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, qual seja o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse seu poder que opera em nós, eu entendo, segundo o teu Espírito que opera nas nossas vidas. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Amém? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. E vamos fazer essa oração pela certeza de que Deus tem nos chamado para um propósito grandioso, glorioso, maravilhoso. Não olha para a sua condição,
Mas olhe para a condição do teu Deus. Se nós olharmos para a nossa condição natural, nós vamos fracassar, nós vamos perecer, nós não vamos fazer a obra. Eu não estaria aqui pregando a palavra de Deus se tivesse eu olhado para o meu eu. Deus amado, santo, maravilhoso, poderoso e bendito, nós queremos nessa noite para agradecer o Senhor por todas as coisas que o Senhor tem nos feito. Me coloco de joelhos, poderoso Deus, perante o Senhor, Pai, para pedir ao Senhor, poderoso e santo, em nome de teu Filho Jesus, que o Senhor possa abençoar o teu povo grande e poderosamente, que o Senhor possa trazer essa graça maravilhosa do Senhor para a nossa vida, Deus, e por ela, poderoso e santo, nós possamos adorar o Senhor na beleza da tua santidade, e por ela nós possamos ter alegria na terra, poderoso e santo, mesmo não tendo nada aos olhos do mundo, mas tendo tudo, porque nós temos Jesus, temos a salvação no Senhor. Pai amado, querido Deus Todo-Poderoso, ensina-nos a compreender qual é a altura, qual é a largura, qual é o comprimento e a profundidade desta fraternidade chamada Evangelho do Senhor. Maravilhoso é o que o teu Filho Jesus nos deu, Pai. A oportunidade de te adorar, de bendizer o Senhor, de criar laços íntimos com o Pai, por intermédio do teu Espírito, Deus. Pai, nos ensina a entender que se nós adorarmos o Senhor e valorizarmos a tua presença, Pai, nós temos tudo. Que a alegria esteja constantemente em nossa vida, até mesmo em meio à guerra, Deus. Pai, toma o teu povo em tuas mãos e abençoa grande e poderosamente, Pai, que a nossa mente, poderoso Deus, possa estar voltada com gratidão ao Senhor todo o tempo em nossa vida, Pai. Que nós possamos servir ao Senhor com alegria a cada dia. Em nome de Jesus, poderoso e santo, Cristo será engrandecido em nosso corpo, em todo o tempo em que estivermos fôlego de vida, aleluia. E que na nossa morte, poderoso e santo, Ele também seja engrandecido. Pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te engrandecer, nós queremos te bendizer, poderoso Deus, porque o Senhor é bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom. Eu peço eu, Pai, em nome de Jesus, levanta um grande exército, poderoso Deus, a partir desses que estão aqui, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos adorar e bendizer o Senhor, Pai, mas que esse número possa aumentar todos os dias, Deus, porque nós estaremos falando do teu amor, nós estaremos falando da tua graça, nós estaremos falando da alegria de servir a Cristo a cada dia, nós estamos falando, poderoso Deus, de que a salvação, a porta está aberta, poderoso Deus, não se fechou, Pai, e todos aqueles que entrarem por ela e aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador, poderoso Deus, receberá a alegria de ser seu filho, aleluia. E estará também se alistando nesse exército, poderoso Deus, que o Senhor está levantando sobre a terra, Pai, para ter o vitupério da cruz de Cristo por algo melhor, poderoso e santo, do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer, aleluia. E é com essa certeza em nosso coração que todos os dias da nossa vida nós vamos cantar o hino de vitória, aleluia, em nome de Jesus, Pai.